os exames de ressonância magnética, eles vieram mesmo para trazer muitos e inúmeros benefícios, principalmente por não utilizar radiação ionizante, ser exames rápidos. Então, aquela história que os exames eram longos, demorados, hoje não existe mais. Uma infertilidade que eu não sei por qual é a causa, e algumas mulheres têm malformações do útero, um útero mal formado, uma agenesia ovariana, e aí a ressonância me dá todas essas informações. E um exame que levava antes 22 minutos, hoje a gente consegue fazer em 14 minutos. É um nódulo suspeito, eu preciso fazer uma biópsia daquele nódulo. É um nódulo que eu consigo aguardar e fazer um acompanhamento. É um nódulo de características benignas. Então hoje nós temos categorização das alterações tanto do útero, categorização das alterações dos ovários e adequados ao exame de ressonância magnética. Ela vai muito para essa região. Então eu tenho que estudar muito bem se a endometriose está obstruindo a chegada da urina na bexiga, ocasionando aquela dor que a paciente sente naquele ureter que foi obstruído por um foco de endometriose. Então a endometriose é muito bem analisada pela ressonância magnética. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Gama Imagem, esse espaço que a gente traz informação, dicas e tudo o que há de mais moderno através dos exames de imagem. Sempre aqui do meu lado, parceiro, Dr. Rômulo Gama. Vamos lá, Dr. Rômulo, para mais um grande bate-papo. E hoje já estamos na 10ª edição do nosso podcast Gama Imagem. Então, somos persistentes e vamos conversar hoje sobre um assunto muito interessante. Exames de imagem em ginecologia. Especificamente, vamos falar da ressonância magnética. Quais exames de ressonância magnética são importantes você saber informações, quando deve fazer, para que servem. Então, fique aqui que você vai colher muito conhecimento. Olha, é um assunto muito bom, né? Tem muitas mulheres aí, com certeza, que já vão começar a compartilhar, a curtir. Faça isso no YouTube, né? A Gama Imagem está com essa TV Gama, então tem muito conteúdo novo, didático. Você pode rever, inclusive, tudo que a gente já gravou, né, doutor? Já foram aí 9 episódios, conteúdo completamente didáticos, né? Desmistificando, para tirar muitos medos, né, e receios que as pessoas têm desses exames de imagens. Exatamente. Passamos por exames de radiologia convencional, ultrassom, tomografia, ressonância magnética e agora estamos especificando os exames de imagem nas diversas especialidades médicas para você entender, você conhecer, porque conhecimento faz você realmente ter um diferencial e saber para que ele serve, como pode ser utilizado, qual o exame que eu devo fazer, qual o momento que eu devo fazer, como eu posso prevenir e cuidar da minha saúde. E aí, só reforçando que a Gama Imagem está localizada no coração de Campina Grande, com a equipe altamente qualificada, humanizada também, né? Uma equipe que trata, né, que acolhe todos esses pacientes que têm equipamentos de última geração. No YouTube, como eu já falei aqui, Gama Imagem. Então, tem muito conteúdo didático lá para você tirar todas as suas dúvidas. No site gamaimagem.com.br é onde as pessoas podem acessar, né, isso, fazer agendamento, retirar exames também. Tem mais informação lá também. E o Instagram, onde sempre vocês estão atualizando, né? Então, é Gama Imagem CG. Esqueci alguma coisa? Exatamente. O Gama Imagem CG é o nosso Instagram, onde você pode também colher informações, as novidades na área de diagnóstico por imagem, os exames realizados pela Gama Imagem em Campina Grande, como você pode agendar o seu exame. Nós temos links lá onde você já entra em contato com nosso grupo de atendimento que está sempre à disposição para agendar o seu exame na hora que você precisa. Exames de imagem para cuidar bem da sua saúde. E agora eu vou começar aqui com uma pergunta, porque eu estou bem curiosa, né? Geralmente a gente começa perguntando quais são as indicações, mas agora eu vou inverter. Quais são as restrições, né, de exames, por exemplo, da ressonância magnética no uso, né, da ginecologia? Quais são essas restrições? Porque a gente vê muito outros tipos de exame, mas a ressonância magnética. Então a gente tem que desmistificar isso, né? Os exames de ressonância magnética, eles vieram mesmo para trazer muitos e inúmeros benefícios, principalmente por não utilizar radiação ionizante, ser exames rápidos. Então, aquela história que os exames eram longos, demorados, hoje não existe mais com o uso da tecnologia e a inteligência artificial, mas temos que ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, quando se fala em ressonância magnética,
em mulher e exames ginecológicos. Não pode estar grávida. Então, gravidez, principalmente no primeiro trimestre, não é indicado fazer exame de ressonância, porque não existem estudos que nos dão um respaldo de segurança desse exame no primeiro trimestre da gravidez. Então, no primeiro trimestre está proscrito o uso da ressonância magnética, a não ser em emergência para a mãe. Então, situação de emergência para a mãe, onde você quer avaliar suspeita de um aneurisma cerebral, de uma suspeita que haja risco de vida para a mãe, aí você coloca na balança o peso para realizar esse exame no primeiro trimestre da gravidez. Fora isso, do segundo trimestre da gravidez à frente, pode-se realizar ressonância. Inclusive, existe ressonância para avaliação fetal. Ressonância obstétrica, onde você avalia a saúde do feto, onde o ultrassom já realizado anteriormente, que é mais fácil, né, tem mais acesso, identifica alguma anormalidade e quer realmente certificar daquela patologia. E aí a ressonância é um método muito assertivo para a avaliação do feto a partir do segundo trimestre da gravidez. Mas voltando, vamos falar sobre a saúde da mulher. Outras situações que são restrições. A gente falou da gravidez, a gente tem que ter cuidado de pacientes que têm clipes de aneurisma ferromagnético. O que é isso? A ressonância é um grande ímã. Então, a gente tem que ter certeza de que aquele clipe que foi utilizado para um tratamento de um aneurisma prévio, ele é compatível com o aparelho de ressonância. Então, a gente pede para o neurocirurgião emitir um laudo e a gente ter segurança, apesar que a grande maioria dos clipes de aneurismas são de titânio hoje em dia. Para dar segurança ao paciente se ele precisar, eventualmente, fazer uma ressonância magnética. Pacientes com marca-passo, né? Então, pacientes com marca-passo não podem fazer ressonância, apesar que existe a possibilidade de marca-passos compatíveis com ressonância, mas aí a gente tem que ter um laudo especificando que esse marca-passo é compatível para realizar ressonância magnética naquela paciente. Por que a gente preocupa com marca-passo e com clipe de ferro? Porque eles podem sofrer ação do campo magnético. E aí eles podem, o marca-passo, sair do passo, e aí eu posso ter uma morte súbita dentro do aparelho de ressonância magnética. E o clipe, ele pode se movimentar devido ao campo magnético. É um ímã, que eu tenho uma substância de ferro, ele pode se movimentar e ocasionar um sangramento durante a realização do exame. Então, a gente tem que ter esses cuidados no nosso dia a dia. Outros cuidados que são relativos é a questão de tatuagem, a questão de maquiagem, porque muitas maquiagens, muitas tatuagens, elas contêm pó de ferro nelas, na composição. Então, na nossa rotina, nós orientamos a paciente, se ela sentir algum queimor, algum ardor, nós interrompemos imediatamente o exame, nós tiramos ela da sala, mas nunca tivemos nenhum problema. O que nós pedimos? Para tirar todos os adornos de metal, brincos, piercing, para não incorrer em risco para o paciente devido ao campo magnético. E nesse caso, até as mulheres evitar de colocar também a maquiagem. Exatamente, no dia do exame. O ideal é que não seja colocado para não obter o risco de ter uma pequena queimadura, que não acontece na maioria das vezes, pois uma maquiagem de qualidade, ela é isenta de risco, mas a gente sempre orienta, conversa. Alguns pacientes vêm com piercing, brincos, nós pedimos para retirar imediatamente antes do exame para não sofrer o efeito do campo magnético. E, doutor Rômulo, e nas avaliações, né, dessas doenças, das patologias ginecológicas, por que a ressonância ela tem essas especificidades, né, de imagem diferente da tomografia, por exemplo, diferente da ultrassom? A ressonância magnética ela tem um grande benefício, não utiliza radiação ionizante. Então, aí eu já descarto a tomografia computadorizada como exame para avaliação das patologias ginecológicas. O exame de eleição, no dia a dia, é ultrassom, porque não tem radiação ionizante, é de fácil acesso, mas eu preciso ter um médico capacitado e habilitado e um aparelho bom para fazer o teu exame. A ressonância magnética, ela me dá a capacidade multiplanar. O que é isso? Eu consigo visualizar aquelas estruturas pélvicas, útero, bexiga, reto, ovários, paramétrios, de forma
em vários planos e ver qualidade da imagem para tirar a dúvida. Aquela dúvida que ficou no ultrassom de uma sugestiva endometriose, de um tumor de colo de útero, a ressonância ela me tira essa dúvida completamente. Ela é bem mais precisa. Ela é bem mais precisa. Qualidade de imagem, resolução da imagem. Então, a ressonância, hoje em dia, com a inteligência artificial, nós conseguimos reduzir muito o tempo. Então, antes, a gente tinha que fazer um exame de pelve feminina, onde eu iria ver útero e ovários, levar 17 minutos. Hoje, a gente consegue diminuir esse tempo para 8 minutos. Um exame que é muito utilizado para a mulher, para avaliação de malformações ginecológicas. Uma infertilidade que eu não sei por qual é a causa, e algumas mulheres têm malformações do útero, um útero mal formado, uma agenesia ovariana, e aí a ressonância me dá todas essas informações. E um exame que levava antes 22 minutos, hoje a gente consegue fazer em 14 minutos, que é um exame mais delicado e mais direcionado para a avaliação da anatomia do útero e dos ovários. Isso é muito interessante e importante o senhor falar, porque eu acredito que muitas mulheres não sabem disso, né? Porque hoje em dia o que é mais comum, que sempre foi mais comum, é aquele velho citológico, né? Que é feito já na própria... lá na própria clínica com o médico. O Papa Nicolau, né? O famoso, o popularmente chamado que Papa é Nicolau. Super importante. Mas a gente não escuta comumente falando da ressonância para complementar ou até para realmente trazer diagnóstico nessa área ginecológica. O Papa Nicolau é um dos exames mais importantes que já foi feito e deve ser feito anualmente, porque é um exame citológico, onde eu colho células do colo uterino, onde o câncer de colo começa, que ainda leva muitas mulheres, né? Então, o câncer inicial, ele não vai ser diagnosticado no ultrassom, ele não vai ser diagnosticado na ressonância magnética, né? A ressonância magnética é um exame que vai complementar para a gente fazer o que a gente chama de estadiamento. Ver como está a progressão daquele câncer. Porque esse câncer ele já foi diagnosticado pequenas células suspeitas no Papa Nicolau, dali já passou para a biópsia, para avaliação patológica, e depois é que entra o exame de imagem, para ver como é que está o que a gente chama de estadiamento, a progressão do tumor, se ele está somente no colo uterino ou se ele já se expandiu para outras estruturas, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E sobre a área de reprodução, de infertilidade, a ressonância é uma maravilha. No final, você fica aí que você vai escutar as novidades da ressonância magnética quando se fala em estudo da infertilidade feminina. Vamos lá, né? Então, assim, eu já vou aqui tentando antecipar algumas dúvidas, até por conta dessa questão da malformação do útero que o senhor falou, né? Tem muitas mulheres que têm útero invertido, enfim, e nunca sequer fez um exame dessa procedência para diagnosticar, o que poderia ser mais simples, né? De fechar ali o diagnóstico. Às vezes, fica nas escuras mesmo, né? Exatamente. Muitas mulheres não conseguem engravidar por ter uma malformação uterina, uma formação muito comum, septo, no interior da cavidade uterina, que muitas vezes ocasiona dificuldade da nidação e desenvolvimento embrionário dentro daquela cavidade que era única e se tornou dupla, né? Então, a ressonância magnética ela é muito utilizada para o diagnóstico preciso dessas malformações uterinas, malformações ovarianas e um diagnóstico até para uma posterior planejamento cirúrgico, que aí é um exame mais assertivo em relação ao ultrassom. Dá um mapeamento melhor, né? Para dar uma segurança para o cirurgião ginecológico, né? E como é que tá esses avanços? A gente sempre está falando aqui de avanços de inteligência artificial ligada aos assuntos que a gente está trazendo, mas nessa área especificamente dessas condições ginecológicas, quais são os avanços, né, da ressonância magnética que tem trazido para essas condições ginecológicas? Vamos falar de uma doença muito comum hoje, né, que é a endometriose. Então, a endometriose, ela é uma doença que muitas vezes ela se difunde pela cavidade pélvica. Então, qual a importância da ressonância e do ultrassom direcionado para a endometriose? Que nós chamamos isso de mapeamento da endometriose pelo ultrassom, onde é feito um preparo intestinal prévio, né, para retirada de gases e fezes do intestino baixo,
e melhor visualização da cavidade pélvica, melhor visualização do útero, dos ovários, dos espaços periuterinos, né? Melhor visualização do conteúdo do reto, onde a endometriose pode avançar e sair por ali. A endometriose é nada mais, nada menos do que o endométrio fora da cavidade uterina. Uhum. Quando esse endométrio vai para dentro do miométrio, nós chamamos isso de adenomiose, que pode ocasionar uma dor crônica, que muitas vezes é a causa de uma dor que a paciente convive com ela, mas não sabe o porquê. E a ressonância magnética pode fazer esse diagnóstico. E acha que é normal, né? Tem muitas mulheres que vivem muito, assim, com dores crônicas, principalmente naqueles períodos, né, menstruais, e acredito também ser normal, né? Exatamente. Então, a ressonância magnética hoje, ela veio para tentar solucionar alguns buracos que antes ficavam sem um diagnóstico. Uma dor crônica pélvica, por exemplo. A ressonância avalia tanto o útero como estruturas adjacentes. Às vezes uma dor é diagnosticada, uma apendicite pela ressonância magnética, uma patologia do ovário pela ressonância magnética, um câncer do reto pela ressonância magnética. E aí você consegue avaliar tanto a parte ginecológica como áreas adjacentes. Uhum. Na área de oncologia, isso avançou muito com a ressonância magnética. Por quê? Porque a ressonância consegue me dar um planejamento pré-operatório. Então, o câncer de colo de útero, antes era feito o ultrassom e partia para a tomografia computadorizada. Mas a tomografia computadorizada, em relação à diferenciação de densidade entre estruturas próximas, ela não tem tanta eficácia como a ressonância magnética. E a ressonância eu consigo visualizar de forma bem eficiente se aquele câncer do colo do útero está restrito ao colo do útero ou se ele já migrou dali, se ele já invadiu a bexiga anteriormente, se ele já invadiu o reto posteriormente, se ele já invadiu os paramétrios, né, a região que sustenta o útero, a estrutura ligamentar que sustenta o útero, por exemplo, vai diferenciar o tratamento se o tumor já foi para os ligamentos útero-sacros. Eu visualizo muito bem isso pela ressonância magnética, tanto na endometriose como no câncer de colo de útero, para visualizar de uma forma ampla e dar esse panorama para o cirurgião oncológico de como está a situação. É só a cirurgia que eu vou fazer? Ou eu tenho que associar outras metodologias? Eu tenho que associar a quimioterapia ou radioterapia? Eu dou informação para o cirurgião, para ele fazer um melhor planejamento pré-operatório e depois um resultado melhor para essa paciente dele. Uhum. O senhor falou aí do câncer, né? Dessa questão do câncer de colo uterino, da endometriose. Tem outras doenças também que dá para detectar com a ressonância? Sim, um tumor benigno muito comum, né? Os miomas, os pólipos endometriais. Aqueles ovários policísticos. Ovários policísticos, que muitas vezes é a causa... SOP, né? É a causa da irregularidade menstrual daquela paciente, que incomoda a vida dela, que muda o humor dela, que muda o cotidiano dela. Muda os e ela não tudo. sabe o que está acontecendo com ela. A ressonância vai mostrar. A ressonância me mostra se eu tenho um tumor do endométrio ou se eu tenho somente uma adenomiose. Ela me mostra se aquele nódulo no meu miométrio é realmente um mioma, pela especificidade do sinal, ou se é um carcinoma. Então, eu tenho diagnósticos sem fazer a biópsia pela ressonância magnética. Ou seja, muito menos invasivo, muito menos agressivo. Muito menos né? agressivo, muito menos invasivo. Em relação ao acompanhamento ovariano, então, o ultrassom viu um nódulo lá. Que o exame de início sempre deve ser ultrassom. Então, o ultrassom deve ser o exame que você deve fazer anualmente ou, no máximo, a cada 2 anos. É o padrão, né? Para fazer a sua prevenção, a sua prevenção. O Papa Nicolau, o ultrassom da tireoide, o ultrassom pélvico, ou se você já tem vida sexual ativa, ultrassom transvaginal, ultrassom de mama antes dos 40 anos e a partir dos 40 anos, ultrassom de mama mais a mamografia. Né? Então, as mulheres exames básicos, né? Exames básicos para você fazer sua prevenção da sua saúde.
E aí o ultrassom determinou um nódulo ovariano. E aí eu tenho uma ressonância para me dar todo o panorama daquele nódulo. É um nódulo suspeito, eu preciso fazer uma biópsia daquele nódulo? É um nódulo que eu consigo aguardar e fazer um acompanhamento? É um nódulo de características benignas? Então, hoje nós temos categorização das alterações tanto do útero, categorização das alterações dos ovários e adequados ao exame de ressonância magnética. E a ressonância magnética ficou mais acessível e mais rápida. Uhum. E aí tem algumas orientações para se fazer, antes de se fazer, na verdade, essa ressonância magnética, porque o ultrassom, né, a mulher já está bem mais acostumada com esses que a gente falou aqui, os citológicos, os exames laboratoriais também, as ultrassons que quem não faz, né, já trazendo aí o alerta, cuide em fazer, né, porque a gente está aqui no início do ano, a gente sempre está fazendo esse alerta, mas é aquele momento da gente tirar do papel. Na ressonância também é simples, essas mulheres aí podem ficar tranquilas. Não, a ressonância magnética ligada à área ginecológica é bem complexo, ou não é? Tem algum procedimento antes? Tem alguns cuidados que a gente tem que ter, por exemplo, qual é a melhor época de eu fazer a minha ressonância pélvica? Da mesma forma, serve para ultrassom transvaginal. É o que eu falo sempre para minhas pacientes, para os meus alunos, que vão ser futuros ginecologistas, médicos. A melhor fase é quando o seu endométrio está na fase que a gente chama de proliferativa. Então, o ciclo menstrual, nós temos a primeira fase, que é a fase menstrual, do sangramento, os primeiros 5 dias. Depois, o endométrio começa a se recompor, né? Do 10º ao 4º dia, onde vem a ovulação. Então, esse período onde o endométrio tem um aspecto que a gente chama de trilaminar, ele tem um aspecto fino e ele é mais facilmente avaliado para a pesquisa de pólipos endometriais, que pode ser a causa do seu sangramento intermitente. Então, essa fase proliferativa, o melhor período de fazer a ressonância pélvica, como o melhor período de fazer o ultrassom transvaginal é na fase proliferativa, entre o 10º e o 14º dia do ciclo. E aí tem alguma contraindicação específica para a ressonância magnética na área da ginecologia também? Na área de ginecologia são aquelas contraindicações que a gente falou, mas a gente tem que ter outros cuidados quando a gente fala, né? E quais são os outros cuidados que a gente fala em relação a escolher a melhor fase do seu ciclo para fazer a ressonância magnética? A gente pede um jejum de 4 horas. Para que isso, esse jejum de 4 horas? Para diminuir o peristaltismo intestinal, para facilitar a avaliação de estruturas, como reto, bexiga, útero. Se os intestinos não estão contraindo, isso facilita, apesar que nós usamos, durante o exame, medicações para diminuir os espasmos normais do intestino em funcionamento. Pedimos para se hidratar normalmente, utilizamos contraste quando necessário, investigação de processos inflamatórios, processos tumorais e os cuidados que a gente já falou anteriormente. Não pode ter marca-passo, não pode ter clipe ferromagnético, mas é utilizado em muitas situações. Pesquisa de tumores pélvicos, ovarianos, uterinos, suspeitas de endometriose é uma grande indicação para a utilização da ressonância pélvica. Sangramentos irregulares é a utilização da ressonância pélvica. Suspeitas de lesões intestinais, por exemplo, se na colonoscopia viu uma lesão no reto, no sigmoide, e eu quero saber como está a extensão daquela lesão, eu uso a ressonância pélvica para saber o estadiamento daquela lesão tumoral. E as maiores novidades hoje em dia, daqui a pouco a gente vai contar. Então, vamos adiantar aqui, né? Eu queria saber também, porque tem muitas mulheres, né, que deixam de fazer esses exames com regularidade, passam aí 1, 2 anos, e aí quando chega nesses casos, assim, de passar muito tempo sem fazer, a ultrassom, ela vai ter essa sensibilidade de mostrar também, assim como a ressonância mais avançada? Sim, a ressonância não deve ser o primeiro exame, né? A gente sempre começa pelo ultrassom. Com os básicos. Tá. Agora, um ultrassom transvaginal e sem o preparo adequado e sem a avaliação adequada para fazer um mapeamento numa pesquisa de endometriose, é melhor fazer a ressonância. Porque o mapeamento da endometriose é um exame mais completo, mas ele
avalia tanto a morfologia, anatomia do útero, morfologia, anatomia dos ovários, e aí eu vou ver todos os espaços periuterinos onde possivelmente estaria disseminada endometriose. Para isso, eu preciso ter feito um preparo intestinal prévio, e é um exame que dura em torno de 1 hora para fazer bem feito, porque eu vou ver cúpulas diafragmáticas, eu vou ver chegada dos ureteres na bexiga, eu vou ver os espaços periuterinos, reto vesical, vésico uterino, que são locais onde a endometriose pode disseminar. Então, é um exame que requer um treinamento e um tempo adequado para fazer. Esse se chama mapeamento de endometriose. A ressonância magnética, para fazer o estudo e avaliação da endometriose, ela requer muito menos tempo e tem uma sensibilidade muito boa também e especificidade da mesma forma. Só que o padrão ouro é o mapeamento pelo ultrassom, mas se for feito de forma adequada. A ressonância hoje, ela independe do médico, tá? E um protocolo correto, bem feito, tem uma sensibilidade para a detecção de focos pequenos de endometriose, às vezes melhor do que o ultrassom. Para monitoramento, por exemplo, dessa endometriose, né? Até se chegar ao ponto, se necessário for fazer uma cirurgia, esse monitoramento ele é melhor bem acompanhado pela ressonância ou, por exemplo, pela ultrassom? Ambos. Então, eu posso utilizar um método ou outro sendo em mãos adequadas. Então, eu posso fazer o mapeamento pelo ultrassom ou a ressonância magnética da pelve para acompanhamento e planejamento pré-cirúrgico, pois tanto com competentes profissionais no ultrassom eu consigo ver a disseminação pelos ligamentos uterosacros, pelas áreas próximas do útero da endometriose e como eu vejo na ressonância magnética. E, às vezes o cirurgião ele escolhe qual método que ele começou a acompanhar esse paciente desde o início, para ele poder fazer o acompanhamento perioperatório e pós-operatório com segurança. Porque o cirurgião ele quer ter cada vez mais segurança de como ele vai proceder com aquela paciente, porque uma endometriose ele pode ter um comportamento em uma paciente e outro comportamento em outra paciente. Então, para avaliação de endometriose nas cúpulas diafragmáticas, por exemplo, para avaliação de endometriose nos espaços periuterinos mais posteriores, mais inacessíveis, a ressonância mostra muito bem esses resultados. Para estadiamento de câncer de colo uterino, a ressonância é bem melhor. Então, a ressonância é imbatível para um melhor planejamento desse câncer, para poder fazer um melhor tratamento e, principalmente, decidir se eu vou só fazer o tratamento cirúrgico ou se eu vou fazer tratamento químio e radioterápico associado a essa paciente. Tem alguma idade mínima para se fazer a ressonância magnética nessa área ginecológica? Não, de forma nenhuma. Muitas vezes a ressonância magnética é feita na faixa pediátrica, principalmente para avaliação de malformações congênitas. Então, aquela criança que tem suspeita de uma malformação vista no ultrassom, como eu disse, o primeiro exame é sempre no ultrassom, e aí eu quero confirmar. Tem um útero de Delfo, que a gente chama útero separado, um útero que tem uma septação no interior, que no ultrassom pélvico me mostrou, e eu quero confirmar. A ressonância vai ser o ponto final dessa resposta para o ginecologista pediátrico tomar uma conduta. Vou operar, vou aguardar, o que é que eu vou fazer com essa criança? Na faixa pediátrica, é basicamente para avaliação de malformações uterinas. E também dá para avaliar essa questão das vias urinárias, por exemplo, também? Sim. Alguma malformação? Sim. A implantação dos ureteres na bexiga, se ele está implantando correto, se eu tenho uma hidronefrose, se eu tenho uma dilatação renal, e essa dilatação pode ser devida a um câncer, a uma malformação congênita, a ressonância também trabalha muito bem isso. Então, isso aí a gente já pula para outro exame, que é o exame de ressonância do aparelho urinário. Do aparelho urinário, né? Porque aí a gente pega todo o abdômen, não só a região pélvica, mas todo o abdômen. E essa parte você falou bem, a endometriose, ela vai muito para essa região, né? Então, eu tenho que estudar muito bem se a endometriose está obstruindo a chegada da urina na bexiga, ocasionando aquela dor
que a paciente sente naquele ureter que foi obstruído por um foco de endometriose. Então, a endometriose é muito bem analisada pela ressonância magnética. Doutor, e dos processos infecciosos, né? Também a ressonância magnética nessa área ginecológica, também esse exame é recomendado? Ajuda muito, porque a ressonância ela entra como um método diagnóstico para avaliar muito bem as complicações. Então, muitas vezes, o diagnóstico clínico, ele inicia o tratamento, mas a maioria caminha bem com o tratamento clínico medicamentoso. Alguns não. E aí eu tenho a ressonância como um método complementar para ver por que aquele tratamento clínico não está dando certo. E aí os abscessos pélvicos são muito bem delineados e diagnosticados pela ressonância magnética, que muitas vezes eu necessito um tratamento cirúrgico associado ao tratamento clínico, né, ganhando tempo e muitas vezes salvando a vida dessa paciente. Então, o diagnóstico de fístulas entre a bexiga e o útero, fístulas entre o útero e o reto, devido a processos inflamatórios ou até processos tumorais, onde a ressonância ela me dá com certeza esse diagnóstico dessas complicações. Então, a ressonância entra mais quando o tratamento medicamentoso ele não surtiu o efeito ou o efeito esperado, e aí eu procuro ver e achar a resposta do porquê. Que a ressonância me delimita muito bem em relação à anatomia e se tem algum complicador, como abscessos, como fístulas, como situações que não é somente o tratamento clínico, mas tratamento cirúrgico associado para tratar realmente aquela paciente. A gente está se dirigindo para o fim, né, desse nosso bate-papo, mas também queria saber, por exemplo, como as cistites também dá para ser identificada? Sim, então processos inflamatórios da bexiga, do útero, do reto, como as famosas cistites e as retites, as endometrites do útero, a ressonância me ajuda muito. Até porque eu tenho que dar uma resposta ao clínico, se é só um processo inflamatório ou se eu tenho algo a mais, como um processo tumoral associado ou não. Então, a ressonância magnética, ela me dá muito bem isso. E para processos inflamatórios como processos tumorais, a gente utiliza um aliado muito potente, que é o contraste. Então, o contraste hoje, cada vez mais seguro, e me dá informações. É como se eu estivesse dentro de um quarto escuro e acende uma luz. Então, ela me delineia e me norteia o uso do contraste na ressonância magnética. E os exames cada vez melhores, com mais qualidade hoje em dia. E claro, para a gente terminar, quais são as novidades também nessa área da ressonância magnética ligada à ginecologia, para a gente fechar aqui com chave de ouro. Chegamos, né? Então, muitas vocês já devem ter conhecido um exame chamado histerosalpingografia. Que complicado esse nome, né? É um exame que estuda a permeabilidade das tubas uterinas e como está a cavidade uterina, muito utilizado na pesquisa de infertilidade feminina, onde injetava-se um contraste iodado no interior da cavidade uterina e esse contraste passava pelas tubas uterinas para ver se o caminho estava pérvio para a fecundação, para a chegada do novo ser vivo e a gravidez. Hoje, a gente está conseguindo fazer isso pela ressonância magnética, onde injeta-se o gadolínio intraútero e aí esse gadolínio sai pelas tubas uterinas e aí a gente tem imagens perfeitas do interior da cavidade uterina e das tubas uterinas. A histerosalpingografia pela ressonância magnética. Então, ela não é feito esse exame, é feito a ressonância. Antes a gente fazia esse exame pelo raio-x. Que todas as mulheres, assim, elas reclamavam, né? É um processo um pouco dolorido também, né? Exatamente. Então, com sedação hoje, a gente faz isso e delineia muito bem a cavidade uterina e faz diagnóstico. Eu tenho alguma tuba uterina obstruída que está ocasionando aquela infertilidade para posterior tratamento. Então, a grande novidade, perfeito. Né? Outra novidade que está tendo na ressonância pélvica para avaliação é a linfografia. Então, eu tenho um processo proliferativo. Tenho linfonodos aumentados na cavidade pélvica ou em alguma área abdominal. E eu quero saber se esse linfonodo ele trata-se de uma doença em atividade, uma metástase, por exemplo. Então, injeta-se uma substância, o sulfato o óxido de ferro intravenoso, e ele é captado normalmente pelos linfonodos que não estão acometidos pela metástase. E aqueles linfonodos que não estão acometidos pela metástase,
que estão acometidos pela metástase, ele não capta essa substância. E aí me diz exatamente que aquele linfonodo é metastático, aquele linfonodo é patológico. E a última novidade hoje na área de ressonância magnética pélvica é um estudo bem direcionado para avaliação da musculatura do assoalho pélvico. Então, muitas mulheres têm patologias associadas à musculatura do assoalho pélvico. Flacidez, rebaixamento de bexiga. Então, hoje a ressonância consegue, através de sequências e estudo específico para o assoalho pélvico, avaliar a integridade e a funcionalidade dessa musculatura pélvica para a avaliação feminina. Então, muito bom. Doutor Rômulo, a gente vai ficando por aqui, né? Depois dessa verdadeira aula, bate-papo com aula, é tudo junto, né? Mas cada vez mais para levar informação de qualidade aos pacientes da Gama Imagem, que está localizada no centro de Campina Grande, uma equipe pronta, qualificada, humanizada para atender, agendar suas consultas e tirar todas as suas dúvidas, não é isso? Exatamente. E você manda suas dúvidas aqui no YouTube, escreva, compartilhe esse conteúdo para quem você gosta, para quem você acha que vai aprender, que faz sentido. E inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todas as novidades da TV Gama Imagem. Obrigada, doutor Rômulo. E até a próxima edição da Gama Imagem Podcast. Até lá!